Vamos continuar nosso caminhar aqui no tabernáculo, na reconstrução do tabernáculo de Davi. Eu sei que nós temos algumas coisas mais ainda a considerar. Este é o segundo estudo a respeito do tabernáculo de Davi. Vamos ler juntos o profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e de todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, para que possuam, eu errei a leitura, para que possuam o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Querido Pai, é a tua palavra, é o teu Espírito quem pode operar em nós e edificar-nos para que nós vivamos na tua dependência. Fala conosco esta manhã. Glorifica o teu Filho Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. A aliança de Deus com Abraão envolve a totalidade das linhagens humanas. Gênesis 12, 3, a parte B do versículo diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas, bem faladas, todas as famílias da terra. Deus prometeu que o descendente de Abraão seria o abençoador de toda a humanidade. Ele não é Deus apenas de uma etnia, mas de toda a raça humana. Ainda que ele seja pai apenas dos seus filhos, isto é, aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo, ele é Deus de toda a humanidade. Nós precisamos entender que o sol vem para maus e bons, e que a chuva cai sobre justos e injustos, e que as leis do Deus da criação são operantes para todos. Um exemplo. O dízimo é uma lei, é um princípio de Deus. Ele é antes da lei, ele existe antes da lei. E na cidade de São Paulo, existe uma organização chamada Dízimo, que não tem nenhum cristão que a pratica. São empresários, judeus, ateus, budistas, de todas as nacionalidades, todos os tipos. Eles praticam naquela empresa chamada o dízimo, praticam o dízimo e são abençoados por esta prática. Porque esta prática não é para os filhos ou para o povo judeu e nem para os filhos. É uma prática que pode ser executada por qualquer pessoa. E ele vai ser abençoado.
qualquer lei psicológica que você pratique, você vai ser abençoado por esta lei. Se você, por exemplo, não mentir, a mentira é um terrível roubador de energia. Se você não mentir, você vai ser abençoado por esta lei de não mentir. Você seja filho de Deus, não seja filho de Deus, seja filho do diabo, seja o que for, você vai ser abençoado. E Deus é Deus de todos. Todo que invocar o Senhor, que pedir ao Senhor alguma coisa, todos recebem. Todo que pede, recebe. Eu já citei aqui umas 2 ou 3 vezes, eu não sei até mais, eu sou muito repetitivo, que as orações do diabo que estão na Bíblia foram respondidas. O diabo pediu Jó, e Deus deu. O diabo pediu Pedro, Simão, e Deus deu. O diabo pediu para sair daquele endemoniado e entrar nos porcos, e Jesus concedeu. Nós às vezes pensamos que oração é privilégio só. Não, todo o que pede recebe. Deus é Deus de todos, mas Ele é abençoador de todas as famílias da terra em Cristo. Abraão teve 2 filhos tipológicos, Ismael e Isaque, com 2 mulheres, a concubina Agar e a esposa Sara, que representam 2 alianças, a terrena e a celestial. E mais 6 filhos naturais com Quetura, a outra esposa. Todavia, só um filho seria o legítimo herdeiro da impotência pessoal, bem como da vida que nasce da morte. E só um seria a raiz do descendente abençoador. A bênção sobre todas as bênçãos é aquela que advém do Calvário. Porque toda maldição caiu sobre ele, para que a bênção de Abraão viesse também através dele a todos nós. Maldito o homem que é pendurado no madeiro. E a bênção de Abraão é a bênção de filho de Deus. Não é só a bênção de ser criatura de Deus. O herdeiro deveria ser o filho da promessa e da impossibilidade humana. Isaque, um riso de descrença e constrangimento de pais encanecidos e alquebrados, enquanto o descendente procederia tão somente da semente da mulher ou do milagre da encarnação do Verbo divino. Gálatas capítulo 3, verso 16, nos diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao descendente, que é Cristo. Lá atrás, já o foco do holofote de Deus estava apontando para a realidade espiritual que é Cristo. Deus nunca perdeu isso de vista. O descendente de Abraão equivaler-se-ia às estrelas, a descendência de Abraão equivaler-se-ia às estrelas dos céus e à areia na praia. Uma é a geração celestial, a outra é a estirpe terrena. A prole do chão, a areia, é uma multidão incontável de judeus e árabes de todos os tempos,
e de todos os matizes, mas a geração do céu é semelhante às estrelas iluminadas, que atravessou pela fé o Jordão espiritual, como aquele que desce das altitudes do Monte Hermon até o Mar Morto, tornando-se assim o povo hebreu de verdade. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Dos 8 filhos de Abraão, só 2 entram na contabilidade das alianças. A aliança do Sinai e a aliança da graça. Os outros são povos. A aliança do Sinai é tipologicamente representada por Agar e por Ismael. O filho da carne, o filho da potência, o filho do esforço humano. Enquanto que Isaque representa o poder divino, as estrelas do céu, não a areia da terra. Mas aquele que vem de cima, que vem na impotência de um velho e na esterilidade de uma mulher. Porque você vai lá para trás, para Gênesis 3,15, e vai encontrar lá que Deus disse que é da semente da mulher que haveria de nascer o descendente. Você vai encontrar na história de Jesus algumas mulheres estéreis que foram vivificadas. E uma mulher que tem uma gravidez sem a contrapartida do espermatozoide. Mostrando ali o poder de Deus e não o poder do homem. Esta nação das estrelas é a nação do povo de Deus, que nasce da morte, de Isaque, do Monte Moriá, do sacrifício, da morte que você diz não aconteceu, aconteceu, porque do ponto de vista espiritual aconteceu. Nós estamos tratando de aspectos espirituais e não aspectos carnais. Ele é fruto da impotência de um velho e de uma mulher estéril. E ele é fruto de uma morte e de uma ressurreição. Que tipologicamente representa o Jordão que passa descendo até a morte. Hebreu é aquele que atravessa o rio. E atravessa o rio da morte para a ressurreição. Não existe possibilidade da nossa vida natural agradar a Deus. A carne para nada aproveita. Não é que ela não faz, ela não aproveita. A obra de Deus tem que ser feita por Deus através de pessoas que passaram por esta experiência. Então, as estrelas dos céus representam a geração do céu, a geração da fé. E as areias do mar, ou a areia do mar, representam os descendentes judeus e árabes de todas as formas que estão aí espalhados. São descendência física, material de Abraão, mas não são filhos da fé. Os filhos da fé é o povo de Deus, nascido por Jesus Cristo. Há uma nação hebraica, ou hebreia, constituída dos filhos de Jacó. É um povo hebreu, o Israel de Deus, formado pelo arraial da fé, que desceu às elevações arrogantes do pecado, mediante o sacrifício do Cordeiro, até aos limites da morte do ego. É a nova humanidade que descende do holocausto de Isaque
e da vida que nasce da sepultura, atravessando o rio da ressurreição, pois hebreu significa aquele que cruzou o rio. O Israel de Deus. O Israel de Deus é um povo que atravessou as correntes da incredulidade e vive na confiança plena da plenitude de Deus em Cristo. Você é israelita ou não? Você é israelita ou não? Pouca gente que aqui se considera um israelita. Eu sou israelita. Eu não sou judeu, mas sou israelita. Até que dizem que tem sangue de judeu nas minhas veias. Mas não me interessa. Eu sou israelita. Eu sou povo de Deus. Eu sou a nação santa. O povo de peculiar expressão de Deus. Por favor, vamos voltar aqui. Naquele dia, o texto básico. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo caído de Davi. Não fala de tabernáculo caído de Moisés. Fala de tabernáculo caído de Davi. Naquele dia levantarei. É o Senhor dizendo através de Amós. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas. E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom. Edom é descendente de Abraão. Edom é filho de Ló. É da descendência de Abraão. É da família de Abraão. E de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Por favor, preste atenção aqui. Porque nós vamos caminhar devagarzinho nesse tabernáculo de Davi, onde fala da universalidade da bênção de Abraão. Contra essa ideia de etnia e de eleição exclusivista. Graça de Deus. Deus não escolheu Abraão para que os seus descendentes fossem exclusivos. Os judeus no tempo do profeta Amós tinham se perdido na presunção da excelência, achando-se especiais e únicos beneficiários do amor de Javé. Eles foram escolhidos, sim, mas como canais para a vinda do abençoador de todas as famílias da terra, e não para serem privativos da bênção. Foi nesse contexto que o profeta evoca o tabernáculo de Davi, a fim de trazer à tona o eterno propósito do Pai. Um pouquinho da história, só um pouquinho mais. Já falamos aqui da outra vez. A arca foi construída quando o povo de Israel estava na 11ª estação da sua peregrinação, no Sinai, em Horebe. A arca foi construída no período de cerca de 1 ano, naquele momento em que o povo esteve ali, parado, bebendo da fonte da pedra que estava em Horebe. Durante esse período, Deus estabeleceu como é que a arca deveria ser conduzida. Através de levitas, da família dos coatitas, ela deveria ser levada e colocada sempre dentro da tenda do tabernáculo, que era dividida em 2 partes. Entraram na terra prometida, puseram a tenda, armaram a tenda em Gilgal, de Gilgal foram para Siquém, de Siquém foram para Siló, e lá em Siló eles implantaram a tenda, o tabernáculo, e lá ficou alguns anos.
Um dia, houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Sem autorização do Senhor, os 2 filhos de Eli tiraram a arca do Senhor do tabernáculo, da tenda. Levaram, a arca foi capturada pelos filisteus. Houve a morte de Eli, dos 2 filhos, houve um desastre. 34.000 homens de Israel acabaram morrendo nesta guerra. A arca ficou 7 meses no poder dos filisteus. Passou quase 100 anos fora do tabernáculo. E quando Davi assume o governo das 2 partes que estavam divididas, Judá e Israel, que estavam com problemas internos, que depois rachou depois da morte de Salomão, mas ali estava um problema de governo. Quando Davi conseguiu conciliar os 2 grupos, ele resolve buscar a arca, que estava na casa de Obed-edom, que estava em Bet-Semes, e ele queria trazer a arca para colocar um lugar. Ele construiu um tabernáculo diferente daquele tabernáculo de Moisés. Por que Davi se meteu nisto? Porque Deus falou com Davi que ele era o Deus de todas as nações. Que ele não era o Deus apenas dos judeus. E Davi tomou um propósito de descortinar, tirar a cortina, tirar o véu de cima da arca e trazer a arca para Sião, a última fortaleza que Davi conquistou dos jebuseus. E ali colocou a arca num tabernáculo. Este tabernáculo foi desmontado quando Salomão construiu o templo, juntamente com o tabernáculo de Moisés, que ficou também sem valor nenhum, porque sem a arca o tabernáculo perde o valor. A finalidade principal do tabernáculo era a presença de Deus. A presença de Deus era simbolizada pela arca. Agora, tabernáculo sem arca não tem valor. Quando o profeta Amós vai falar disto 200 anos depois da construção do templo, ele não diz o tabernáculo de Moisés, que foi desmontado, vai ser reconstruído. Ele diz o tabernáculo de Davi. E quando o Tiago, o discípulo do Senhor, está falando na igreja primitiva a respeito do problema dos gentios, ele diz o tabernáculo de Davi é que vai ser reconstruído. Então, é só uma questão. Deus é um Deus que quer ser pai. Pai de japoneses e pai de alemães. E pais de piauienses. Ele quer ser pai de homens de todas as nações. Agora, veja bem, a cidade do grande rei é Sião, onde a arca da aliança foi introduzida numa tenda aberta, bancando a aceitação integral de todos os povos, mediante a graça em Cristo. Ali era o símbolo, ali era o tipo. A figura pode ser vista na realidade espiritual do reino futuro, como está em Zacarias capítulo 2, versos 10 e 11. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Aqui temos a universalidade da graça para
a universidade da graça para a universalidade das raças. Um dos perigos no entendimento da eleição divina é a ufania de exclusividade. No sistema educacional, nos esportes e em várias modalidades de seleção, sempre se prima pela escolha dos melhores. Isso nos faz pensar que Deus também nos elege na base de alguma qualidade ou merecimento. Esse tipo de conceito costuma promover um inchaço em nossa avaliação pessoal. Ora, eu não vou escolher se eu fosse o treinador da seleção de futebol, eu não iria escolher jogador de várzea para ser representante do Brasil. É bem verdade que alguns jogadores que estão na seleção vieram de várzea. Mas você não vai pegar qualquer um para ser jogador da seleção de futebol. Você vai procurar os melhores. Nem sempre o melhor do treinador é o seu melhor. Porque todos nós brasileiros somos melhores treinadores do que os treinadores. Mas o fato é que na hora de escolher, se você escolhe o melhor. Esse é o nosso sistema. Só que Deus não. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. E Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. E isto mexe conosco, especialmente porque nós somos tendentes a um exibicionismo de valores. Nós queremos nos mostrar melhores. E gera o que se pode chamar de farisaísmo, que é essa atitude de passarela, de se exibir como sendo melhor do que o outro. Um dos perigos, então, é este da ufania da exclusividade. Volto a afirmar, o povo judeu naquela época achava-se singular demais, e supunha que a salvação era patrimônio de sua origem. Então o profeta reage falando da reconstrução de um tabernáculo que se encontrava em ruínas. Aliás, os dois tabernáculos, tanto de Moisés como de Davi, estavam sucedidos pelo templo, e ambos caídos. A única estrutura vigente naquele momento era o templo de Salomão como casa de Deus. Mas você não se esqueça, qual foi a crise de Jonas? Por que Jonas teve uma crise e não queria ir para Nínive? Por quê? Porque ele achava que o único povo que merecia ser salvo era o judeu. E ele ficou zangado com Deus, ele disse: eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor está se preocupando com os outros povos. Por isso que eu não queria ir. O Senhor se arrependeu. Mas esse problema não é um problema de Jonas. Isso é problema de Glênio. Isso é problema seu. Que muitas vezes você e eu estamos sentados no nosso lugar de conforto e o mundo que vai para o inferno. Eu já fui salvo. O que tem a ver com os outros? Eu já tenho uma parte do poço de petróleo. Agora as ações vão aumentando cada vez mais. E o outro? O outro que se dane. Às vezes é o vizinho do lado, às vezes é o parente. A gente está confortável. Então, este problema aqui é um problema que está mexendo. Todavia Amós apela para uma reconstrução inesperada. Quando a arca do Senhor foi retirada do tabernáculo de Moisés em Siló, nunca mais ela retornou para o seu lugar de origem naquela tenda. Davi, anos depois, levantou uma tenda em Sião para receber temporariamente a arca. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda.
Esta tenda é denominada de tabernáculo de Davi. É uma ohel, igualzinho o nome para o tabernáculo de Moisés, um ohel, uma tenda. Durante mais de 30 anos, esse tabernáculo esteve em funcionamento no Monte Sião. Depois da construção do templo por Salomão, a arca foi levada para o seu descanso no oráculo, isto é, no Santo dos Santos, e as suas varas foram retiradas e ali permaneceram. Nós lemos em 2 Crônicas 5:10, aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quedê, ou como diz o velho português correto, quedu, maná, quedu, a vara de Arão, foram embora. E as 2 varas? Não tinham mais sentido, foram retiradas. Por quê? Porque ela entrou no seu descanso. Depois você leia em casa o Salmo 132 e você vai descobrir, agora a arca do Senhor entrou no seu descanso. Que é a permanência. O templo de Salomão é o significado do reino final. Não tem chão. O chão do templo de Salomão é de ouro. Enquanto que o chão das 2 tendas, das 2 tabernáculos, é barro. É barro. O chão do templo de Salomão é ouro. São tábuas de ciprestes cobertas de ouro, representando aquilo que há no céu, onde há descanso. E onde não há mais luz, mas a presença do Senhor ilumina tudo. Por isso não há só um candelabro, há 10 candelabros. Por isso não há uma mesa só, há 10 mesas de pães. Representando a riqueza da exuberância de Cristo. Agora, irmão, por favor, entenda. A arca, que representa a presença de Deus, não ia ser colocada no tabernáculo de Moisés mais. O que ele está falando aqui é a reconstrução do tabernáculo de Davi. O repouso da arca em um lugar estável fez com que os tabernáculos fossem descartados. Agora que a arca terminou a jornada da peregrinação pelo deserto e de cidade em cidade na terra prometida, ela permanecia fixa no templo, tipificando a obra completa e perfeita de Cristo e o eterno descanso do seu povo. Por isso, os acontecimentos dos tabernáculos ficaram sem razão de ser. Para que mais tabernáculo? Tem mais razão. Mas o curioso é o profeta falar acerca da reconstrução desse tabernáculo uns 200 anos depois da edificação do templo. Naquela ocasião, toda a vida religiosa dos judeus achava-se focalizada no templo e não havia pretexto para se recuperar algo que fora ultrapassado. E por que será que o tabernáculo de Davi deveria ser restaurado e de Moisés não? O que está por trás desse tabernáculo, desse reparo? Os 2 tabernáculos falam da pessoa e obra de Cristo em sua encarnação. Mas o tabernáculo de Davi apresenta uma obra consumada pelo único sacrifício de animais feito no dia da introdução do móvel sagrado e um permanente estado de adoração representado pelos 24 turnos de adoradores diante da arca. Além do que, este ambiente sem véu descortina o caminho comum da aproximação de todos os povos diante do trono de Deus. Agora veja bem,
só houve um sacrifício de 7 carneiros e de 7 bois. Um único sacrifício. Um sacrifício completo. Um sacrifício perfeito. 7. No dia da inauguração. E agora ela ficou lá cobrindo a arca da presença do Senhor, e 24 turnos de adoradores, 24 turnos de 1 hora, adorando. Por isso que ele disse, olha, vocês que adoram no turno da noite, louvem o Senhor. O que ele estava fazendo 2 horas da madrugada lá? Com presença de quem? Eram 12 cantores. Quantos são vocês aí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ganharam um a mais. Aqui são 13 batizandos também. Eram 12 cantores. Eram 288 cantores. E 4.000 músicos. 288 cantores e 4.000 músicos. 4.000 instrumentos. Cada um tinha o seu instrumento e tocava no seu instrumento, porque instrumento é uma coisa pessoal. E principalmente instrumento de boca. Chofar. Era único. Davi mandou fazer tudo isto, para que diante da presença da arca do Senhor, o louvor fosse permanente. Por que eu vou louvar? Porque a graça de Deus é para todos os povos. Porque a graça de Deus é para todo aquele que crê. Está aberto. Não tem véu, podemos entrar de cara descoberta. Isso é uma figura, isso é um hiato dentro da revelação. Deus usou Davi para isso. Deus deu três unções em Davi, a unção de profeta, a unção de rei e a unção de sacerdote, para mostrar que Davi era um instrumento da graça dele para revelar a pessoa de Cristo. Davi é o tipo mais engraçado de Cristo que tem na Bíblia. E mais precioso. É um homem de um caráter duvidoso, mas de uma revelação extraordinária da graça de Deus sobre esta vida preciosa que é Davi. Parece comigo, parece com você, né? Parece com você. Se você não parece com Davi, então você não faz parte daqueles... Um dia alguém disse assim, falou mal de uma pessoa que tinha adulterado. Eu não gosto daquele pastor, porque ele foi um adúltero. Eu digo, então não leia a Bíblia. Porque grande parte dos salmos, 72 salmos, foi escrito por um adúltero. Assassino. Não leia os salmos. Você não crê na graça. Você é um fariseu. Radical. Não mexa nesse assunto. É por isso que nós temos hoje uma igreja estrupiada. Porque nós não cremos na graça de Deus. Nós não cremos na restauração do Evangelho. Nós não cremos naquele que reabilita as feridas. Nós queremos pessoas perfeitas como Apolo. Mas, meu filho, isso só existe na mitologia. Na realidade, você encontra homens estrupiados. Você encontra Mefibosete, sentado na mesa do rei, com as pernas quebradas. Graça de Deus é para isto. Davi entendia disto. Tiago entendeu através da revelação do Espírito Santo que a reconstrução do tabernáculo de Davi tinha a ver com a presença dos gentios na realidade espiritual da igreja. Aquele texto que nós lemos de Amós 9, 11 e 12, ele aqui ele é repetido por Tiago em Atos 15, 16 a 18. Vamos ler juntos? Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais
tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Sabe o que foi que aconteceu? A igreja lá de Jerusalém estava tendo um problema, porque a igreja de Antioquia, que era a igreja de gentios, estava recebendo os gentios, e eles mandaram os bisbilhoteiros para poder contabilizar o comportamento, se tinha sido circuncidado, se cumpria as leis de Moisés, se estavam obedecendo o sábado, se estavam comendo comida amarga, se estavam fazendo isso, aquilo, e aí a igreja ficou lá, engessada. E de repente, Paulo e Barnabé enfrentaram aqueles, teve uma discussão, vamos mandar para Jerusalém, foram para o concílio. Lá no concílio, espera aí. Falou um grupo, depois falou Pedro, depois falou Paulo, depois falou Barnabé, depois falou Tiago. E quando o Tiago falou, ele disse, estou lembrando do profeta. O profeta disse que cumpridas estas coisas, que coisas? Que coisas? Tudo está consumado. Cumpridas estas coisas, o que vai acontecer? Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Para quê? Para que todos os povos, todos os gentios possam buscar o Senhor. Olha a graça de Deus. Não só os judeus do tabernáculo de Moisés, mas todas as nações. Edom, Moabe e todos os povos. O Deus da graça. O Deus do evangelho. Está consumado. Tetelestai no grego é a última palavra do discurso do julgamento na cruz. Não há mais qualquer apelação no tribunal da justiça divina. A obra da redenção está cumprida mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus. A imolação dos animais foi abolida e os holocaustos foram eliminados pelo sacrifício da única oferta proporcionada através do corpo de Cristo, como nos diz Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício de Cristo é perfeito, é único, é total, e nos permite entrar no Santíssimo Lugar, com cara descoberta, lá na presença de Deus, sem véu, e sem instâncias especiais. Agora, homens que creem têm direito de entrar para dançar, para louvar, para bendizer nos 24 turnos diante do Senhor. Quando eu me vejo amargurado, pesado, chato, de vez em quando minha mulher, ela testemunha este quadro. Pesado. Meu Deus, eu preciso avaliar. Por que eu estou assim? Meu cortisol está caindo cada dia. De 16 agora está em 8. Está caindo. Mas eu tenho que celebrar. Estou aqui gelado. O meu bicho está caindo. Não sei o que o médico vai fazer. Cada dia ele cai mais. Se chegar a 0, eu boto as mãozinhas aqui. E aí, tchau para vocês. Está descendo. Não sei o que Deus quer com isso. Mas uma coisa eu digo para ele. Senhor, eu tenho que celebrar a tua tão grande salvação. Eu não posso, de modo nenhum, ficar com esta cara de caju murcho aí reclamando da vida. Porque as coisas não estão indo como eu gostaria que tivesse. Eu tenho que fazer festa. Eu tenho que dançar. Eu tenho que arranjar um pandeiro. Eu tenho que começar a pular. E de vez em quando eu chego lá em casa, eu começo a pular. E você está pulando de quê? Da salvação que Deus me deu. Por que eu vou ter que ficar refém das minhas idiosincrasias e das minhas idiotices? Não, senhor. Uma tão grande salvação dessa. Irmãozinho, lembre-se da mulher do Davi. A dona Mical.
Dona Mical era uma macambúzia, semiconflauta. Uma mulher que vivia amargurada de espírito, estéril, crítica, resmungenta, murmurenta. Esse povo não consegue celebrar. Davi vinha pulando e rodopiando, vinha dançando e vinha cantando. A arca do Senhor está aqui. A mulher, com a mão nos queixos, na janela da porta. Meu irmão, virou e disse assim: que papelão o rei fez. Mostrando os beijos para suas empregadas, para seus servos. Quando Davi chegou para prestar o culto na sua casa, ela deu-lhe uma cacetada nele e disse assim: serei honrado pelas servas e me alegrarei diante do altar de Deus. Você não vai me tirar essa alegria não com sua crítica. Você é uma rabugenta mal-humorada. Você não sabe o que é salvação. Você sabe o que é contabilizar defeitos. A igreja está cheia de defeitos, mas Deus salvou-se, deu a vida por ela. É gente que Deus ama. E essa gente que Deus ama, Ele pode limpar, Ele pode purificar. Ainda creio que o sangue é suficiente para nos perdoar de toda iniquidade. Oh, mas eu tenho sido muito abençoado por um irmãozinho que gosta só de igreja pequenininha. Eu estou atrás dele. Irmão Osmar Ludovico. Ô bichinho bom. Ele está me mexendo com o meu coração. Ele está lá na Paraíba, num cantinho, mostrando o que Deus faz com esse povo que foi alcançado pela graça de Deus, que sabe celebrar a alegria do Senhor. Isso é tabernáculo de Davi, irmãozinho. Não é tabernáculo de Moisés, não. Tabernáculo de Moisés tem muita gente barbuda, e carrancuda, e zangada, e mal-humorada. Nós vamos estudar o tabernáculo de Moisés e eu vou mostrar para vocês como é que é aquela turma do tabernáculo de Moisés. É um querendo passar o outro para trás. Ó, charrafiando. No tabernáculo de Davi não tem isso não. É 24, e a outra aqui, é Gedutum, é Tan, é Emã, é Asaf, e cada um faz o seu turno, e vamos embora, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Essa turma do tabernáculo de Moisés, eu estou com medo deles. Eu também tenho tendência por Moisés. Onde é que nós estamos? Agora é o tempo da reedificação da tenda, tipificada a Assembleia Ecumênica dos filhos da família de Deus. A reconstrução da tenda de Davi implicaria numa comunidade aberta, onde as cortinas, ou a cortina que separava os povos da comunhão com o Pai, fosse removida, além do que fosse também aberto o caminho da intimidade, que levaria ao trono. Vamos ler Isaías 25, 7. E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Eu vou tirar nesse monte. Pega o contexto, depois você pega o contexto que é o Monte Sião. Pega o contexto um pouquinho para trás que você vai ver que é o Cordeiro. É ele que ia tirar esta cobertura para que todas as nações pudessem adorar a Deus. A igreja de Cristo é a realidade espiritual que o tabernáculo de Davi aponta. Ela é a tenda do testemunho sem véu, onde Cristo habita. Todo o arraial de Deus, advindo de todas as tribos, povos e nações, atualmente se chegam ao trono da graça para adorar e testemunhar do Cordeiro. O tabernáculo de Deus fala da aliança da graça e não da aliança da lei, como no caso do tabernáculo de Moisés. Se Tiago tivesse abordado a restauração da tenda de Moisés, não haveria dúvida que os gentios deveriam entrar na aliança da lei. Entretanto, ele enfatizou a reconstrução do tabernáculo de Davi, que apontava claramente para a arquitetura perfeita e consumada de Cristo. Não tem mais que cortar prepúcio, pois as pisaduras de Jesus são suficientes para nos dar entrada no Santíssimo Lugar.
A arca do testemunho na tenda de Davi encontra-se sem qualquer cortina ou véu, uma vez que os levitas e sacerdotes que ministravam diante dela eram os únicos que podiam servir como véus e, ao mesmo tempo, portadores de uma realidade espiritual perante o povo. A evidência da arca era o testemunho daqueles que adoravam o Senhor diante dela. Como é que é? Você é o véu que está diante da arca. E quem está ali vendo, vê a presença de Deus em você. O mundo lê a Bíblia que você não lê. A Bíblia que ele lê a Bíblia através de você, digo melhor. O mundo lê a Bíblia através de você. Ele vai ver, através de mim, através de você. Ele vê a pessoa de Cristo revelada, você como o véu, ou aquele que manifesta. Segundo o entendimento do apóstolo Pedro, os gentios, que antes não eram participantes do Israel de Deus, hoje, mediante Jesus, são feitos membros da nação divina para anunciar o testemunho do Cordeiro de Deus ao mundo. Vamos ler juntos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, vós que antes não éreis, agora sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, a fim de, o propósito é este, anunciar as virtudes daquele, as virtudes de Cristo, não as nossas virtudes, não os nossos conhecimentos, mas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é lindo. Jesus é belo, Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus carregou os nossos pecados, Jesus morreu por nós, Jesus nos fez morrer nele, Jesus ressuscitou. Isso tudo você tem que anunciar. Cristo com os seus feitos, a sua pessoa, os seus feitos, como suficientes para você e para mim. Foi tão bonitinho, eu fui a Arapongas essa semana levar um casal lá no médico, e quando eu vinha voltando, tinha uma moça, e ela tem um defeito, estava lá no pedágio, e ela estava assim, uma cara tão macambúzia, tão triste. Eu cheguei, parei o carro, dei o dinheiro para pagar, peguei o folhetinho, que nós sempre levamos um folheto, e disse assim: filha, você sabia que Jesus Cristo te ama tanto, que Ele morreu e ressuscitou para lhe dar vida? Ela olhou e a face dela estava muito carregada e com coisa, ela disse assim: oh, que bom. Deu aquele sorriso e disse: oh, que bom. Eu digo, leia quando você puder. Tão simples. Cristo te ama tanto. Parece que ela estava carregando um pesão. Ela sobre alguém que diz que me ama. Cristo te ama. Oh, que bom. E deu aquele sorriso tão terno. Essa é a nossa missão no tabernáculo de Davi. Escrevendo a igreja de Filadélfia no Apocalipse, o Espírito Santo fala daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. Pedro sabia que esta chave lhe fora entregue pelo Senhor. Por isso, no dia de Pentecostes, entre os judeus, e na casa de Cornélio,
entre os gentios, foi ele quem abriu a porta da pregação do evangelho para todos. Jesus disse: eu te dou as chaves do reino dos céus. O que abrires aqui na terra, o que ligares aqui na terra será ligado no céu. Pedro falou para os judeus no Pentecostes, na casa de Cornélio, para os gentios. O Deus de todos, o Deus do tabernáculo de Davi, a reconstrução de todos os povos, não apenas de uma elite especial, mas de todas as pessoas que crerem na suficiência de Cristo. O tabernáculo de Davi é uma sombra da igreja de Deus, que em Sião era vista como a casa de Deus, onde os sacrifícios foram aceitos no altar de Deus, isto é, em Cristo. Portanto, como nos diz Isaías 56, verso 7, parte B e verso 8, nós lemos: e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Aos que se acham reunidos, congregarei outros. Outros quem? Outros povos que eu quero para mim, filhos da minha graça. Você não é um excluído, você é um incluído no projeto da graça de Deus. Cabe a você receber os benefícios desta graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.